Enfim, então a droga tem sido, por exemplo, na Grécia Antiga, o oráculo de Delfos, né? Você tinha as pitonisas, que eram as profetisas, que elas inalavam o odor que saía da terra, de tipo enxofre mesmo, né? Que era a área vulcânica, e elas entravam em transe, e elas profetizavam, e sempre isso esteve ligado com a realeza, com a nobreza, né? Historicamente, né? A nobreza sempre buscou conselho dessas pessoas, né? E até recentemente, por exemplo, o Ronald Reagan tinha uma astróloga, né? Ah, é? Então, assim, você pode buscar esse caminho, né? Que é um caminho, só que quem que tá falando para você? Né? Você não sabe, né? Você não sabe se... Porque aí que tá, biblicamente falando, Deus, ele não se revela dessa forma para o homem, né? Deus não é um garçom, vamos dizer que você toma uma bala, você toma alguma coisa e você fala, vem cá, né? Não tá assim para te obedecer, né? Primeiro que a Bíblia diz que assim é pela fé, e a fé tem uma conotação de humildade, de você entender que eu preciso crer, que não é assim eu que estabeleço, chego aí, né? Então você tem uma para você entrar na presença de Deus tem todo. Imagina se a gente olhar para o sol, algum tempo você já fica cego, literalmente queima a tua córnea, né? Um astro físico mas que emana a luz. Imagina um ser transcendente que criou tudo, que criou toda a natureza, né? Como que a gente se relaciona? E o problema é que o ser humano tenta reduzir, né, a Deus a nossa, né? Então ele transcende. Então eu falo, tem duas religiões no mundo, uma que é isso, que busca Deus dessa forma, e tem outra que adora seres criados por Deus. Hierarquias espirituais que querem adoração, porque adoração é energia, tá? Da mesma forma que dinheiro é energia, adoração é energia. Eles se alimentam disso? Se alimentam disso. O apóstolo Paulo fala que atrás de toda estátua tem um demônio, né? Demônio em grego é daimon, é inteligência, né? É uma entidade de inteligência, é um programa, como se fosse um programa de computador, né? Não sei se a gente usar essa metáfora de computador. E então, ele quer ser adorado para... se a gente ler, por exemplo... Qual que foi o pecado de Lúcifer? Que foi criado, era um ser perfeito, né? Maravilhoso, tinha instrumentos no corpo, pedras preciosas, né? Quando a gente lê sendo descrito em Isaías, né? Em Ezequiel. Foi a ubris, foi o pecado, foi o que? Ele queria ser maior que Deus, né? É o que a tipologia, né? na mitologia grega é Prometeu, né? Que se rebela e rouba o fogo dos deuses. Então... a gente pode cair nessa mesma questão. Quando o homem se acha Deus, né? Quando fala, não, toda a realidade, né? Eu reduzo toda a realidade ao meu pensamento. Eu estou aqui na Terra, sei lá, há 20 anos, 30, 40 anos, eu sei de tudo, né? E isso, a gente incorre no mesmo pecado, né? O pecado E o pior, e daí quando eu quero manipular a realidade, isso é magia. Pode ser usado através da tecnologia ou através de... Porque a tecne, né, o conceito de tecne é qualquer conhecimento que você aplica para chegar a algum fim. Então a gente tem hoje em dia, né, um paradigma moderno que tecnologia é algo que envolve computador. Não, é uma sabedoria, é um conjunto de sabedoria que você aplica em alguma coisa. Não necessariamente numa máquina. Não. Então magia é uma tecnologia. Ah, é? Entendeu? Tem o livro de Salomão. Depois a gente vai voltar pro Bilderberg, tá? Que a gente tá fazendo... aqui não me para que senão você me deixa... Vamos nisso, o trem descarrilhar aqui. Mas a Clavícula de Salomão, tá? Que é um livro que não é de Salomão, da autoria, não? Mas, não. É um livro da Baixa Idade Média, mas assim, porque tem na tradição judaica, né, talmúdica, que inclusive na própria Bíblia a gente sabe que Salomão, ele começou bem, mas ele terminou muito mal, ele meio que apostatou, né, ele se deixou ser, né, assim, no começo da história Deus fala, olha, eu te dou, né, pede alguma coisa aí que você quiser, e ele pediu conhecimento, e Deus se agradou disso, em vez dele ter pedido, né, riquezas, mulheres e tal, ele falou, não, então porque você pediu conhecimento, eu vou te dar as outras coisas. Mas o que aconteceu? Ele teve mais de 1000 mulheres, ele teve, tipo, se não me engano,
700 esposas e 300 concubinas, uma coisa assim, enfim, que as mulheres começaram a introduzir, né, ele ao culto pagão ao ponto dele queimar um dos filhos dele, né? Então, quando a gente lê o Velho Testamento, tinha essa grande questão desses seres, essas entidades que pediam vida humana como sacrifício, porque, né, o sangue a vida está no sangue. Por isso que toda essa mitologia do vampiro, né? Por quê? Né, a vida está no sangue. Então, pediam, né? Então, Moloque, né? Shamash, você tem, né, tem vários tipos de Baal, que na verdade Baal quer dizer senhor, mas vários tipos de Baal, né? Baal, Opir e tal, vários tipos de Baal. Então, o que? Deus, ele na verdade, ele queria ensinar ao ser humano a não sacrificar vida humana, tá? Que a vida é sagrada, né? Então, muita gente quando prega, por exemplo, né, quando Deus pede para Abraão o sacrifício de Isaac, as pessoas muitas vezes falam, olha, isso aqui, né, a fé de Abraão, Deus pediu, Abraão obedeceu. Mas o que as pessoas não, às vezes, né, eu aqui no Brasil pelo menos nunca ouvi essa contextualização da cultura, porque na verdade Abraão veio de uma cultura pagã, ele era de Ur dos Caldeus, ele vivia numa cultura pagã onde era normal sacrificar ser humano, criança, tá? Era normal. Então, quando Deus pede para ele, a tradição é essa. Entendeu? Deus estava fazendo tipo um psicodrama com ele para ele entender que não, comigo, na minha aliança, né? Não existe isso. Não existe isso, tá? Para ele já descolar da tradição dos pais dele. Então, porque se a gente, né, retorna um pouco assim, Deus escolhe Abraão, né, e fala assim, eu vou criar um povo, né, que virou, né, o povo judeu, mas Israel, na verdade, né, porque o judeu é da tribo de Judá, né, mas Israel, para ensinar como eu quero me relacionar com o ser humano, porque houve uma degringolação, né, do culto mesmo, de como que o ser humano se relacionava com Deus. Então, ele fala isso depois, né? Isso já passou Adão, Eva, já passou, né, Caim, Abel, já passou Noé, já aconteceu um monte de coisa. Milênios já se passaram até a gente chegar ali, né? Torre de Babel já aconteceu, enfim. Então, é Deus falando assim, eu vou criar um povo para servir de exemplo para as outras nações. Inclusive, né, ele fala para Abraão, olha, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Então, a igreja, o conceito da igreja já está embutido aí, né? Porque às vezes também, né, os meus irmãos judeus, eu inclusive tenho um tracinho também de sangue judaico, assim, eles são muito exclusivistas, né? Não, somos os povos escolhidos, tudo bem, mas Deus quer alcançar, né, a humanidade. Mas ele criou, né, um pacto, né, uma aliança, um covenant, né, com Abraão. Ele creu, né? Por isso que ele foi justificado, né? A justificação dele é pela fé. E ele tinha que começar a ensinar a Abraão, olha, como é que a gente vai se relacionar? E isso é um ponto capital, que já é... Então ele tinha a promessa do filho, né? Durante anos eles queriam ter filho, né? Eles e Sara, né? Depois, enfim, ele, né, tem toda a questão da fé, a gente consegue tirar um monte de ensinamento dessas histórias, né? Mas depois que ele tem um filho, esse filho de tantos anos, né? Se não me engano, ele tem um filho com 100 anos, uma coisa assim. Deus pede para ele o filho. Daí você fala, pô, mas que Deus sádico, né? O ateu, né? Faz essa crítica, esse desconstrutivismo aí, que né? Deus é esse? Que né? Deus é esse, né? Que Deus sádico, pô, ele dá um filho e daí pede para matar o filho. Não, você Nenhum não tá momento entendendo a ele história. queria isso. Nenhum momento. Uma coisa, já tipifica Jesus, porque, né, Isaac leva a madeira nas costas, ele é o sacrifício, como Deus deu seu filho, que levou a madeira nas costas, né, Jesus, e quando chega lá, né, para ser sacrificado, quando ele levanta, a Bíblia diz que ele levanta o cutelo, né, enfim, um instrumento de corte, né, um anjo interrompe ele, né, porque basicamente a ação já está cumprida, né, ele já, na mente dele, no coração, ele já, mas ele interrompe e daí aparece o quê? Aparece um cordeiro ali preso, que é usado como sacrifício, tipifica Jesus, entendeu? Mas basicamente é para ensinar então o quê? Não se sacrifica. Depois em Deuteronômio de novo, né? Ele fala, Deus abomina isso, sempre abominou.
Então, enquanto todas as outras culturas, a cultura grega, a cultura babilônica, né? Depois, em Apocalipse ainda, né? A gente na Pérsia, já se... Enfim, né? Aqui no Ocidente, na época, os astecas, os incas, né? Todos sacrificando. Ao longo Cara, a gente tem registro de sacrifício humano na história, ao longo né? Deus fala não. Entendeu? Então é diferente, é um monoteísmo, é um Deus criador, entendeu? Não é o politeísmo, não são essas várias entidades representadas não só na natureza, mas em planetas, né? Saturno, Marte, Júpiter, né? É o Deus que transcende isso, né? Então, quando a gente lê em primeiro Romanos, Paulo fala, olha, né, a gente adora o Criador e não adora a criatura. Então, qualquer coisa que não precisa ser simplesmente uma estátua, né? Qualquer coisa que você adorar no lugar de Deus, aquilo vira um ídolo para você. Pode ser o teu corpo, pode ser dinheiro, pode ser qualquer coisa que você colocar no lugar de Deus para você, isso vira um ídolo, né? O teu trabalho, a tua carreira, qualquer coisa. Pode ser material, pode ser abstrata. Qualquer coisa que Deus, na verdade, é o quê? A pessoa, não, mas então Deus é muito... Não, a gente personaliza Deus. Não, Deus é a vida, Deus é a existência em si, né? Então como que eu vou estar em oposição contra a própria existência, né? Mas é isso que, enfim, existe esse desejo aí de oposição das pessoas quererem, né? Tá em oposição a Deus e oposição e daí usam a magia, né? Porque quando você se submete à vontade de Deus, quando você, através de oração, através do Logos, né, você literalmente está se submetendo. Fala assim, olha, eu sou limitado, sei lá, eu quero passar na prova de direito mês que vem. Sei. Deus, né? Me ajuda. Pode ser que eu não sei, eu não consigo ver daqui a 1 mês, 2 meses, né? As pessoas vão vidente, vão buscar porque elas querem saber o resultado. Eu não sei. Se eu confio que Deus me ama, né, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para mim, eu vou descansar. Claro, eu vou fazer minha parte, vou estudar e tal, mas, cara, se eu não, pode, entendeu? Mas eu tenho a confiança de que eu vou fazer o meu melhor. Se isso não acontecer, Deus tem um propósito melhor para mim. Não é verdade aquela conta que tem vários filmes que mostram a pessoa não, sei lá, não pegou o trem, daí depois ele encontrou o amor da sua vida no outro vagão, né? Às vezes você fala, putz, isso não deu certo, daí a oportunidade. Então é isso, Deus fala, calma, você não tá vendo, eu tô vendo no macro aqui. Ele vê todo o eu vejo todas as dimensões, você tá aqui nas 3 e 4, que é o tempo, você tá preso aí num fluxo de tempo, você não tá... Então você confia em mim. Agora, quando eu não confio, eu falo o quê? Não, eu vou estabelecer o meu poder. Eu vou pagar para alguém fazer um trabalho para trazer meu amor em não sei quantos dias, ou então para prender aquela pessoa, ou então para eu ter... Entendeu? Eu estou usando uma tecnologia, no caso magia, uma tecnologia metafísica, as pessoas aí podem acreditar ou não, mas isso ao longo da história o ser humano tem recorrido a isso, de reis e príncipes, o quê? Para manipular, querer manipular a realidade para um fim. E tudo bem, é a tal da história do pacto. Só que isso sempre vem com um preço, cara. Sempre tem um preço. Mesmo, nem que seja um preço causal, aquela história, né? Quem planta furacão colhe tempestade. Porque o que é poder, né? Deus é onipotente, ele que tem todo o poder. Se eu quero tomar o poder para mim, né? Eu estou usurpando o poder de Deus, eu não estou me submetendo, na verdade, à realidade, né? E eu estou querendo encontrar um atalho, manipular. Né? Você vai ter um resultado. Então, mas quando você fala de magia... Ela existe, na verdade. Existe. É tipo de um atalho. É uma pessoa, em vez de falar com Deus e esperar o tempo de Deus, fala, não, eu não tenho paciência, eu quero controlar a realidade e tentar burlar as leis que Deus colocou. Então, o que eu faço? Eu, através de um feiticeiro, ou alguém que tenha essa conexão com espíritos, ou com demônios, ou com seja lá o que essa pessoa diz... Ela vai me dar uma previsão de futuro, vai alterar o futuro, e isso existe. Isso existe. Mas não é contra Deus isso? Como que Deus permite isso? Porque Deus não nos fez robôs. Ele... Não, como permite que essas pessoas tenham essa vantagem, entendeu? Não, Você entendeu? Não, mas ele permite, vamos dizer... Por exemplo... A gente tem que entender que existe uma vontade permissiva de Deus. Você vai entender. É o lance de estudar para passar na prova, certo? Então, digamos que eu tô rezando para Deus, orando para Deus, e você vai num negócio fazer um trabalho para você conseguir passar. Qual é essa diferença? O que você tá fazendo no mundo espiritual? O que é? O que você explicar em cima desse exemplo? Eu tô literalmente isso, buscando
Daí tem gente que fala assim, poxa, mas e aí? Você tem 2 jogadores crentes num jogo de futebol, os dois oram, e aí? Deus vai... Mas a minha pergunta é isso, você vai conseguir? A gente fica limitado a só uma... Né? A gente tem que entender que existem milhões de possibilidades alternativas. Né? Pode influenciar no jogo essa sua busca desse atalho? Você realmente acionar espíritos ou demônios? Você pode... Com certeza. Olha, tem um autor alemão chamado Goethe, tá? Que tem um livro chamado Fausto, que na verdade, né, alguns escritores escreveram sobre esse... É quase que não é uma mitologia, mas é quase que uma fábula, que é o quê? Esse cara que é um cientista, isso, né? Ele escreveu no século XVIII. Que ele escreve de um cientista da Idade Média. Um cientista, um alquimista, na verdade, né? Porque alquimista e cientista é tudo a mesma coisa, né? É tudo isso. Você manipula a matéria. E ele faz o quê? Ele faz um pacto com Mefistófeles, que é, na verdade, né, é o Hassatan, que é o... Né, Satanás, no original, no hebraico, não é um nome próprio. Ele significa o opositor, ou o adversário. Né? Enfim, então, literalmente isso. Ele vende a alma. Né? Essa história de escrever com sangue. Né? E o quê? Basicamente, conhecimento é uma forma de poder. Né? Com certeza. Se eu quero preservar minha vida, é uma forma de poder. No última questão é poder, tá? Quando a gente, né, vai afunilando, abstraindo, é poder, né? Poder fazer o que eu quero, né? Poder ter dinheiro para fazer o que eu quero, poder ter o dinheiro para, né? Ou poder conquistar a mulher que eu quero, poder, né? Enfim, é poder. Então é basicamente isso, né? E é isso, é você não se submeter ao tempo de Deus, ao processo de Deus, ao que Deus tem para te ensinar naquele processo, né? Porque, novamente, a gente está preso temporalmente aqui, né? O tempo é a coisa que a gente sofre efeito aqui, né? E a física fala, segundo a lei da termodinâmica, que tudo... Então, muita gente, né, fala, evolução, estamos evoluindo. Não, a gente tá degringolando, a natureza toda está decaindo. Que, biblicamente, a gente fala que é o quê? Que isso é o princípio de entropia que entrou na natureza por causa do pecado humano. Porque Deus, né, no que seria conceitualmente o Éden, é um espaço onde essa lei não funciona. Não tem entropia, as coisas não decaem. São eternas. São eternas. Porque Deus é eterno, Deus está fora do tempo, né? Às vezes é difícil tentar conceitualizar isso, mas imagina uma roda, né? Um aro de bicicleta, né? Ele assim, deitado, né? Então, você tem o eixo da bicicleta e você tem a roda. Então, o eixo, ele comanda tudo, ele sustenta tudo, mas ele não move, ele está parado. O que mexe é a roda. Então, assim... Deus seria esse eixo. Ele está fora do tempo. Estou tentando uma ilustração, né? É difícil para a gente tentar, né, conceitualizar isso, mas assim... Então, a gente tem que entender que assim, a gente está aqui num fluxo onde você falou, mas por quê? Porque aqui é o tempo que a gente tem para exercer as nossas escolhas, né? Quando você está na presença de Deus, você está... É como o Paulo fala, depois... Não vai ter mais fé, não vai precisar de fé, porque você vai ver. Fé é pra cá. Você não vai precisar mais de... Como é? Sabedoria. Minha mulher fala só sempre, amor. Fé é acreditar sem ver. Mas é isso, é a definição bíblica. Aí né? Ela me pede pra ver meu WhatsApp, eu falo, tenha fé. Então, né? Daí quando ela te fala também, não, você pede, não, cadê o extrato do cartão? Ela fala, tenha fé. Mas voltando ao exemplo do estudar pra prova, ou eu vou comprar essa minha vaga através desse atalho que é fazendo um trato com... Não, cara, vai vir um preço que você vai pagar em algum momento na tua vida, porque o outro lado cobra. Então, mas pode ser que consiga. Sim. Ah, é? Porque você tá, cara, aqui... Você tá alterando a realidade alterando a realidade. Você tá roubando. Você tá roubando. Caramba. O que não é diferente de um ato de roubar fisicamente alguma coisa. É a mesma coisa. Você tá indo contra um princípio moral, só que é um princípio moral espiritual. Né? Isso tem um preço. Isso tem um preço. A nossa lei jurídica, a gente tem que entender que existe... A realidade, ela existe metafisicamente, depois ela vem descendo, ela vai se condensando e se materializando. Então, o mundo que a gente vive aqui, o mundo real, né? Isso Platão já falava, entendeu? E Platão, né? Não era nenhum cristão,
Mas já a questão da teoria das formas, né? Enfim, que o Platão, por exemplo, que uma cadeira, a ideia de uma cadeira é mais eterna e não uma cadeira em si. Essa cadeira aqui, ela vai desminguir daqui a sei lá quantos anos. Sim. A ideia da cadeira, ela é permanente, né? Então, nesse sentido. Então, assim, às vezes a gente tem que entender o quê? Depois do iluminismo, houve um esforço de secularizar a sociedade, fazer com que as pessoas perdessem a sua ligação, a sua tradição espiritual, para que as pessoas ficassem com essa visão rasa da vida. Da vida. Que tudo é só matéria, que acabe, que não tem nenhum telos, né? Que grego quer dizer o final da história, não tem uma teleologia. Apesar que eles sabiam, eles tinham para eles guardavam. Agora, para a população, né, para ser mais fácil de ser controlado, né, para ser, vamos emburrecer a população,